Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui no Periscope. Que alegria contar com cada um de vocês, de cada cantinho desse país, para que a gente possa bater um papo rápido. Eu acabo de sair de uma reunião muito bacana aqui no Rio. A gente está projetando a chegada do Portal F3 a Brasília. Hoje foi uma reunião importante com amigos do Distrito Federal aqui no Rio, e a gente tem tudo aí para lançar uma novidade nas próximas semanas, a chegada do Portal F3 ao Distrito Federal, né? Hoje foi uma reunião muito produtiva, eu cheguei de viagem, estava em Salvador hoje, e já vim direto para a reunião e foi muito bom. E eu vou puxar com vocês uma live bem rapidinha aqui, de meia hora, para a gente conversar sobre alguns assuntos muito importantes que eu acho que podem vir a cair na prova de vocês. A gente vai bater um papo aqui sobre direitos humanos, direito civil. A gente vai bater um papo sobre direito constitucional e direito tributário. Tudo bem? Bom, eu quero agradecer de dentro do meu coração o carinho e o amor que eu recebi de todos vocês, por cada uma dessas cidades que eu passei. Nessa semana que passou, eu estive em Manaus terça, em Belém quarta, em Fortaleza quinta, em Recife, sexta e sábado, Maceió domingo, Aracaju segunda e Salvador terça. Foi incrível o amor com que vocês me acolheram o Portal F3, os aulões lotados, e pra gente foi um motivo de imensa honra. Muito obrigado a todos, muita saudade de todos vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá? Para eu começar aqui, continuando com os nossos 200 temas, e eu vou pegar aqui do tema 41 ao tema 45, né? Então, deixa eu bater um papo com vocês aqui nos próximos 5 temas. Bom, moçada, olha bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A gente vem fazendo 200 temas que podem cair em provas. Todos os dias a gente vai falando sobre alguns. Eu vou puxar mais 5. A gente vai do 41 ao 45, só tema top de prova. Agora, os temas anteriores, se vocês quiserem assistir e montar o caderno, eu não apaguei as transmissões não, tá? As transmissões estão aqui, gravadas, vocês podem aqui consultar, assistir e montar o caderno de vocês, tá certo? Só tema fera para as provas que vocês venham realizar, de quaisquer que sejam os concursos públicos que vocês façam, o exame de ordem. Então é só consultar aqui em transmissões anteriores, você vai nas minhas últimas transmissões, consulta lá, abre os links e assiste as aulas. Tudo bem? É um motivo de muito orgulho para mim poder compartilhar com vocês o resultado de praticamente 20 anos de estudo, capacitação, treinamento. Tudo bem? Bom, não dá para eu mandar um beijo a todos, é muita gente querida, eu estou vendo pelos nomes muitos amigos queridos. Vou mandar um beijo para nossa coach e coordenadora do coaching Exame de Ordem, a nossa querida Dinda, a professora Elisângela Engrácio. Elis, mandando um beijo para você. Mando um beijo para todos os alunos do Coaching Exame de Ordem. Eu sei que vários devem estar aí presentes. Mando um beijo para todos os alunos do Portal F3 e com isso eu vou começar. Mandar um beijo para a comunidade Café e Direito, que eu vi que está aí presente. E vou pedir a vocês que façam exatamente isso, que o pessoal do Café e Direito fez, que a Cleiane fez aí, que o Benito lá de São Luís do Maranhão fez, André Paizinho de São Paulo fez. Convidem os seguidores, Carol Rete aqui do Rio de Janeiro. Então quem puder, bota o dedinho, Flavinho aí, ó, Flavinho Costa de Belém, né? Então, se vocês puderem, Lena Schneider de Cuiabá, cara, eu conheço todo mundo, Jéssica Manauara, Jessiquinha de Manaus, Aline Fernandes do Espírito Santo, né? Denise Fernandes de Maceió, cara, muita gente querida, muitos amigos, né? Marlene de Belém. Então, bota o dedo aqui no contador e convida os seguidores de vocês. Vamos compartilhar. TT, Tereza de Fortaleza, linda. Vamos compartilhar essa transmissão, tá certo? Para que a gente possa receber aqui os amigos. Flavinha Zambotti lá de São Paulo, Diana lá de Belém. Conheço a galera toda que está aí na live, né? Vocês veem que eu lembro de vocês. Mila, Camilinha lá de Manaus. Então, se vocês puderem, convidem os seguidores, né? Ô Juju, que saudade de você, morena linda, minha delegada favorita, um beijo Ju. Mirelle aqui do Rio, que na verdade Mirelle é de Recife. Então, bota o dedinho aqui, galera, convida os seguidores e vamos embora, que a gente vai arrebentar a boca do balão aqui, seguindo a nossa pauta, tá certo?
Bom, eu vou começar com vocês agora com o tema 41. O tema 41. Mirelle, saudade de você, cara. Muita, muita, muita. Tá? Te amo, linda. Você mora em meu coração. Tá? Então, tema 41. Então, a partir de agora, anotem aí. Tema 41, direito civil. Direito civil, prazos para a alegação de vícios redibitórios. Prazos para a alegação de vícios redibitórios. Então, tema 41, prazos para a alegação de vícios redibitórios. Beleza? Esse é o tema 41 dos nossos 200 temas. Minha gente, antes de que a gente fale dos prazos para a alegação de vícios redibitórios, rememoremos com rapidez e precisão o que é vício redibitório. O vício redibitório é aquele instituto que nos remete àquelas situações em que a gente adquire um bem que está sendo alienado por outrem de forma onerosa, e esse bem que a gente adquire traz uma imperfeição, um defeito de quantidade, de qualidade, que impossibilita que ele seja utilizado da maneira correta e satisfatória no fim a que ele se propõe. Vício redibitório é aquele defeito da coisa que impossibilita que o adquirente, que adquiriu essa coisa de forma onerosa em razão de uma alienação promovida pelo antigo proprietário, e esse defeito, ora um vício de qualidade, um vício de quantidade, impede que a coisa funcione, possa ser explorada e utilizada da maneira adequada e satisfatória dentro do fim a que ela se propõe. Você compra um aparelho eletrodoméstico que não está funcionando, você compra um telefone celular que não está ligando, você compra uma televisão que a imagem está saindo, mas o som não. Um vício redibitório, um defeito da coisa que impossibilita o seu uso satisfatório dentro do fim a que se propõe. Em razão desse vício, o adquirente pode se valer de algumas prerrogativas que o protegem em face do alienante. O adquirente pode pedir o desfazimento do negócio, recuperando, a quantia que pagou, usando a chamada ação redibitória, que é uma das principais ações edilícias. Então ele pode pedir o desfazimento do negócio, devolvendo a coisa, recuperando a quantia. O adquirente pode optar por continuar com a coisa, continuando com a coisa, mas pedindo um abatimento do preço para que pague um valor mais justo, já que a coisa não está funcionando perfeitamente, e ainda assim ele prefere ficar com a coisa e consertar pelo seu próprio modo. A ação de quantificação a menor do preço, de estima de um valor menor, a actio quanti minores, ação quanti minores, também chamada de ação estimatória. Então, o adquirente que adquire o bem, que tem um vício, que o torna impróprio para o uso adequado, ele pode pedir o desfazimento do negócio. Ele pode pedir um abatimento do preço para continuar com a coisa defeituosa, mas pagando menos do que pagaria por uma coisa em perfeito estado. E se for numa relação de consumo, esse adquirente ainda pode pedir a substituição da coisa por outra de valor equivalente, exigindo do fornecedor, conforme a sua livre escolha, que entregue outro bem de valor equivalente e compatível. Então observem que aquele que adquire de forma onerosa, bem alienado por outrem, bem este maculado pelo vício redibitório, pode se valer de alguns direitos. E é quando a gente fala então que ele vai alegar o vício redibitório para exercer esses direitos que a lei concede. Numa relação meramente cível, não consumerista, o adquirente pode pedir o desfazimento do negócio, devolve a coisa e recupera o dinheiro, ou pode pedir um abatimento do preço para continuar com a coisa defeituosa, mas pagando menos. Na relação de consumo, além dessas duas prerrogativas, ainda existe uma terceira. O adquirente, consumidor, que adquiriu do fornecedor o bem com vício do produto, ele pode ainda, além do direito de desfazer o negócio, além do direito de continuar com a coisa, mantendo o negócio, pedindo abatimento de preço, ele pode pedir uma substituição da coisa por outra de valor compatível. Bom, existe, todavia, prazo para a alegação do vício redibitório. E aí, preste atenção. Toma muito cuidado na prova com a questão dos prazos. Você precisa identificar no enunciado da questão se a alienação do bem se deu dentro de uma relação de consumo ou fora de uma relação de consumo. Você precisa analisar, olha, pessoal da segunda fase constitucional, Esquadrão STF, Filipão, aprovado, advogado constitucionalista. Beijo para você e para todos os alunos que passaram na segunda fase constitucional com a gente. Então, você precisa identificar no enunciado da questão se aquela alienação que foi ali narrada no quesito da sua prova está configurando relação de consumo ou não, porque as regras são umas
se for relação de consumo, e outras se não for relação de consumo. E a gente tem que saber conciliar o CDC com o Código Civil. Tudo bem? Numa relação que não é consumerista, ou seja, não é uma relação de consumo, exemplo, eu, Pedro Barreto, adquiro um relógio do meu amigo, meu vizinho, que é médico, que não é fornecedor de relógio, não é fabricante, distribuidor, comerciante, não tem relação de consumo, ele não aliena esse relógio com habitualidade, com fim lucrativo, ele apenas me disse, Pedroca, estou com 2 relógios, não quero ficar com um, comprei, me arrependi, quer comprar? E me alieno, não tem relação de consumo aqui. Outra coisa é eu ir num shopping, num comerciante ali que está no shopping com a sua lojinha vendendo um relógio para mim. Pode ser o mesmo relógio pelo mesmo preço com o mesmo defeito, mas as regras para guiar o prazo dentro do qual se pode alegar o vício redibitório mudam se houver ou não houver relação de consumo. E aí preste atenção, se não houver relação de consumo, o exemplo, o PB comprando o relógio do vizinho dele, o critério que você vai analisar para estipular o prazo é o critério da mobilidade ou imobilidade da coisa. Se o bem for móvel, o prazo será de 30 dias para alegar vício redibitório. Mas se o bem for imóvel, o prazo será de 1 ano. Então, numa relação cível, não consumerista, a gente diz que o prazo para alegar vício redibitório, nos termos lá do artigo 445 do Código Civil, é um prazo de 30 dias nos bens móveis e 1 ano nos bens imóveis. Essa é a regra. 30 dias para coisas móveis, 1 ano para bens imóveis. Observe que no Código Civil, o critério escolhido pelo legislador para definir as regrinhas de tempestividade foi o critério da mobilidade da coisa. Bom, já no CDC o critério é outro. Se a gente tiver uma aquisição de um bem, de um produto com vício, um vício do produto, numa relação de consumo, o critério que eu tenho que analisar não é se a coisa é móvel ou imóvel, isso é irrelevante. É analisar se o bem tem durabilidade ou não, se ele é durável ou não durável. A gente vai avaliar se ali se trata de aquisição de bem durável ou de bem não durável, meu amigo Rodrigo Pérez. Se a gente estiver diante de uma aquisição de bem não durável, o prazo para alegar o vício do produto é de 30 dias. Já no bem durável, esse prazo é de 90 dias. Então a gente costuma dizer que o CDC estabeleceu como critério para impor a regra de tempestividade, a regra que estabelece o prazo dentro do qual o consumidor tem que se manifestar para alegar o vício redibitório, opondo suas intenções ao fornecedor. O prazo é de 30 dias no bem não durável e 90 dias no bem durável. Então preste atenção na prova e toma muito cuidado, porque o que vai definir o gabarito da sua questão é você perceber se naquela alienação do bem com vício redibitório a gente tem relação de consumo ou não. Caso você não tenha relação de consumo, o prazo conta de um jeito. Mas se você estiver dentro de uma relação de consumo, o prazo conta de outro jeito. Minha amiga Giza querida, Giza, se a gente estiver na prova percebendo que não há relação de consumo, o prazo será de 30 dias se o bem for móvel. 1 ano se ele for imóvel. Já, caso estejamos diante de uma relação de consumo, o prazo é de 30 dias se for um bem não durável e 90 dias caso se trate de bem durável. E aí eu quero chamar a sua atenção para a grande pegadinha de prova. Tudo bem? Gente, normalmente quando cai em prova, cai um bem móvel. Primeiro, por quê? Porque, Niriele, querida, bens móveis são a imensa maioria dos bens que a gente tem. Pare para pensar, quantos bens imóveis você possui? Talvez nenhum. Talvez todos os bens que vocês tenham sejam bens móveis. Correto, Jade? Então, a maioria dos bens que a gente possui são bens móveis. E a maioria dos bens que você tem aí, quiçá todos os bens que vocês têm, são duráveis, porque os bens não duráveis você usa e eles perecem. Né? Então, o ser humano ele forma um patrimônio que é quase que na sua integralidade composto por bens móveis duráveis. O exemplo do relógio foi proposital. Meu relógio é um bem móvel e é um bem durável. Concordam?
Qual é o prazo para alegar vício redibitório se eu estiver adquirindo esse relógio com um defeito que o torna impróprio para um uso satisfatório do fim a que se propõe? Qual é o prazo? Você vai dizer, depende. Depende de em que conjuntura foi feita a aquisição, se numa relação de consumo ou não. Porque se eu comprar esse relógio com o defeito do meu vizinho sem que se configure relação de consumo, eu não tenho que analisar se é durável ou não durável. Eu tenho que me perguntar se é móvel ou imóvel, porque não tem relação de consumo. E como é móvel, o prazo para eu alegar vício redibitório em face do meu vizinho é de 30 dias, porque é coisa móvel. Agora, olha como a questão dá uma rasteira na rapaziada. Se ao invés de comprar com o meu vizinho, eu estivesse comprando numa loja do shopping center, numa relação nitidamente configurada como relação de consumo, é irrelevante que esse relógio é coisa móvel. O que é importante é saber que ele é durável. E se ele é durável, o prazo é de 90 dias e não de 30. Perceberam? Então só cai em prova, irmão, bem móvel durável, porque são quase todos os bens que a gente possui. E aí quando cai em prova, não é que só caia isso, mas em regra é o que cai. Pode cair outra coisa, pode cair imóvel. Agora, quando cai um bem móvel durável, fica esperto e se pergunta, olha para o enunciado da questão, tem ou não tem relação de consumo? Porque se não tiver relação de consumo, o prazo vai ser de 30 dias, porque é móvel. Mas se tiver relação de consumo, o prazo será de 90 dias, porque o bem é durável. Então, o fato de eu estar falando desse relógio aqui, eu falo de um bem que é ao mesmo tempo um bem móvel e também um bem durável. Perceberam? Se for relação de consumo, não importa ser móvel, importa ser durável. Mas se for relação não consumerista, não importa ser durável, importa ser móvel. E na relação não consumerista, coisa móvel, 30 dias. E na relação de consumo, bem durável, 90 dias. Então a gente teria aqui, correto? 90 dias para alegar o vício redibitório numa relação de consumo. A gente teria 30 dias para alegar o vício redibitório fora de uma relação de consumo. Tudo bem? Lembrando a todos que todo e qualquer bem, 99% ou talvez 100% de todos que você possui, todo e qualquer bem que você tem, que você pode usar com continuidade e que não se destrói pelo uso contínuo, é um bem durável. Todo e qualquer bem que você possua, que é de um único uso, que você usou e se esgota, é um bem não durável. Quando eu compro uma barrinha de chocolate para comê-la, a minha barrinha de chocolate é um bem não durável. Quando eu analiso uma seringa, se essa seringa for usada por um eletricista para injetar algum óleo, para um mecânico injetar óleo todo dia no trabalho, é um bem durável. Mas se essa seringa é utilizada para aplicar uma vacina ou uma injeção num paciente, ela é um bem não durável. Um pneu de carro para o meu carro pessoal é um bem durável. Para um corredor de Fórmula 1 que só pode usar o pneu uma vez, é um bem não durável. Então o bem será durável ou não durável conforme a análise casuística das suas características e do modo como ele é destinado para o seu uso. Se o bem se enquadrar como bem durável, o prazo na relação de consumo é de 90 dias. Sendo um bem não durável, esse prazo é de 30 dias, ok? Bom, nas relações de consumo, o prazo corre a partir da data em que o consumidor tem ciência do vício do produto, ok? A partir de quando o consumidor toma ciência. Essa regra protege o consumidor, porque o prazo só corre contra ele a partir de quando ele tem ciência do vício. Infelizmente, não é essa a previsão do Código Civil. E nas relações não consumeristas, o termo acorda esse prazo é contado de uma maneira um pouquinho diferente. Quando a gente fala na relação civil e não consumerista, da aquisição de um bem que tem um vício redibitório, a contar da aquisição do bem, a contar da celebração do contrato, da tradição da coisa, a gente vai dizer da coisa móvel, da entrega, continuamento da posse da imóvel, que a partir dali corre o prazo para alegar vício redibitório. Quando o vício é aparente, quando o vício é de fácil constatação. Caso se trate de vício oculto, o Código Civil, infelizmente, não traz para o adquirente a mesma proteção que o CDC traz para o consumidor. Numa relação civil não consumerista, a gente, infelizmente, se submete a uma regra bizarra do parágrafo 1º do artigo 445 do Código Civil. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? As pessoas acham que eu só dou aula de tributário. Eu dou aula de direito civil há 16 anos, desde 2002. Que eu sou professor de direito civil, leciono direito civil com habitualidade há quase 20 anos. E eu sou apaixonado por direito civil, né? Já estudei, já li praticamente todos os manuais da doutrina brasileira e vários do direito comparado. Eu sou apaixonado pelo direito civil. Muito. Ensino direito civil há quase 20 anos. Né? Então, volta para cá. Ah, PB, então por que você bota a cara em tributário? Eu escolhi tributário para ficar milionário, para ficar rico.
Porque o que dá dinheiro é direito tributário. O que dá dinheiro no Brasil é direito ambiental, petróleo e gás e direito tributário, e ponto. Vamos lá, voltando. Então, resultado. O 445, parágrafo 1º do Código Civil, ele ensina, né, que se você adquirir o bem com um vício oculto, infelizmente, o prazo é contado de uma maneira especial que é ruim para o adquirente. E que maneira é essa? A do 445, parágrafo 1º do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte: se o vício está oculto, vou te dar um conselho. Adquiriu a coisa, sai logo usando. Sai logo usando para que esse vício apareça logo. Porque o código bota um prazo para o vício aparecer. O vício tem que aparecer dentro do prazo. Se o vício aparecer dentro do prazo que o código estabelece, eu vou dizer qual é, aí a partir de quando ele apareça, desde que ele apareça dentro do prazo que a lei estabelece para ele se manifestar, aí abre-se um prazo para você alegar o vício. Vamos entender. Se eu comprar do meu vizinho esse relógio, ele tiver um vício oculto, que eu só vou perceber com o uso contínuo do relógio, ok? Um vício que veio da fabricação desse relógio e que com X meses de uso, com X horas de uso, o relógio vai parar. Comprei uma casa de um amigo meu, numa operação que não qualifica a relação de consumo. Um amigo meu me vendeu um terreno, me vendeu uma casa de praia dele, numa operação particular. E tem lá um vício na construção, na tubulação, desde a fabricação e a construção da casa. Comprei uma televisão que está com um defeito de fabricação. O Código Civil diz, e aí o que eu vou falar não vale para relação de consumo, é só para relação não consumerista. O Código Civil diz que se for coisa móvel, o vício tem que aparecer em até 6 meses da aquisição da coisa. O vício tem que aparecer em até 6 meses na coisa móvel. Se ele aparecer em até 6 meses, do dia que ele aparecer, desde que apareça dentro dos 6 meses, eu tenho 30 dias para alegar o vício a partir de quando ele apareça. E eu só vou poder alegar o vício se o vício aparecer dentro dos 6 meses. Então, meu grande amigo Sami Mariano, meu querido irmãozinho, parceiraço do dia a dia, trabalha comigo aqui no portal, meu brother Sami Mariano. Sami, se liga para não errar essa porra. Se a gente adquire numa relação não consumerista um bem que tem um vício, mas o vício está oculto, está incubado em razão das características da coisa, o vício só vai se manifestar após o uso contínuo. O Código Civil diz que esse vício tem que aparecer em até 6 meses, se for coisa móvel, aí aparecendo em qualquer dia dentro dos 6 meses, e desde que apareça dentro dos 6 meses, do dia que apareceu, eu tenho 30 dias para alegar. Já se for bem imóvel, o vício tem que aparecer em até 1 ano contando da aquisição. Então, se eu adquirir uma casa de um amigo meu que tem um vício da construção da casa, esse vício, ô Chicão, meu amigo Francisco Poças, bom te ver aqui. O vício tem que aparecer dentro de 1 ano. Se o vício aparecer dentro de 1 ano, aí do dia que ele aparecer, eu tenho o prazo correto, o prazo regra, né, de 1 ano para poder alegar o vício redibitório. Tudo bem? Então perceba que a gente tem que se ligar que se a gente fala de relação cível não consumerista, a gente tem um sistema. Relação consumerista, a gente tem outro. Então vamos recapitular para eu encerrar o ponto. Qual é o prazo para alegar vício redibitório fora da relação de consumo? 30 dias na coisa móvel, 1 ano na imóvel. E qual é o prazo na relação de consumo? 30 dias no bem não durável, 90 dias no bem durável. Na relação de consumo, o prazo corre a partir de quando o consumidor toma ciência que o vício se manifestou. E na relação cível não consumerista, a partir da aquisição da coisa. Mas se o vício estava oculto, incubado e só se manifesta com o uso contínuo da coisa, o Código Civil, no artigo 445, parágrafo 1º, tem uma regrinha ruim porque ela estabelece um prazo para o vício aparecer. Se o vício aparecer em até 6 meses na coisa móvel, do dia que ele aparecer, 30 dias para alegar. Se o vício aparecer em até 1 ano no bem imóvel, do dia que ele aparecer, 1 ano para alegar o vício, beleza? Então essas eram breves e rápidas, não dá para aprofundar muito, são dicas objetivas e muito rápidas, né? Dicas rápidas sobre vício redibitório e seus prazos no regime do Código Civil e do CDC. Esse foi o tema 41. O tema 42 vai nos remeter aos direitos humanos, ok? Matéria, direitos humanos. Tema 42, direitos humanos. Tema 42, direitos humanos. Tratados internacionais protetivos de direitos humanos, tratados internacionais protetivos de direitos humanos e a sua natureza jurídica normativa. Tratados internacionais protetivos de direitos humanos e a sua natureza jurídica normativa.
Gente, existem dois tipos de tratados internacionais. Aqueles que são feitos para tutelar a integridade de direitos humanos e aqueles que não são. Nós temos dois tipos de tratados internacionais. Os tratados internacionais que são construídos por diversos países com o propósito nodal de edificarem normas de proteção à integridade de direitos humanos de pessoas da humanidade, e aqueles que têm outros objetivos distintos desse. Tratados com propósitos econômicos, de acordos financeiros, de pactuações mercadológicas, ok? Então nós temos os tratados de tutela dos direitos humanos e os demais. Os demais, em regra, nós falamos de tratados de propósitos econômicos, financeiros e fiscais. São os tratados internacionais em matéria tributária, em matéria de globalização da economia, regulação de mercado internacional, política de tributação internacional, ok? Bom, o que nos interessa aqui são os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, para que a gente analise a sua natureza jurídica e o teor das suas normas. Os tratados que versam sobre direitos humanos não ficam equiparados a leis comuns. O STF, já de alguns anos para cá, bateu o martelo, definindo e adotando, sedimentando um posicionamento de que os tratados internacionais que são edificados para proteger a integridade dos direitos humanos não ficam equiparados a leis ordinárias ou complementares. Eles ficam no plano superior ao plano das leis. As normas dos tratados internacionais protetivos dos direitos humanos não são normas meramente legais, como seriam as normas de tratados que são construídos para fazerem normatizações de políticas tributárias, financeiras e econômicas. Os tratados em matéria tributária, financeira e econômica são tratados legais, têm natureza legal. Quando são internalizados no Brasil, o Congresso Nacional os aceita e os incorpora através da edição do decreto legislativo de ratificação, e depois o presidente faz o depósito de instrumentos e publica o decreto executivo de introdução. Esses tratados em matéria tributária, financeira e orçamentária têm natureza legal, as suas normas são normas legais. Os tratados que protegem direitos humanos, não, eles ficam em posição superior à das leis, dentro de um sistema hierárquico das fontes normativas. E aí a gente tem dois perfis de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, ambos tendo superioridade às leis, ok? Então, a gente diz que nós temos tratados internacionais que ganham, tratados internacionais protetivos de direitos humanos que ganham equivalência à emenda constitucional, e aí as suas normas são normas constitucionais, e a gente tem os tratados que não ganham equivalência a emendas constitucionais, não é? E aí são os tratados que não alçam voo ao status de tratados com normas constitucionais, ok? Então, a gente tem tratados que vão ter a equivalência a emendas constitucionais e suas normas são aceitas como normas constitucionais, e nós vamos ter tratados protetivos de direitos humanos que não conseguem alçar voo ao status de ganharem a equivalência a emendas constitucionais, e esses têm em suas normas infraconstitucionais, não obstante supralegais, superiores às leis. Então vamos devagarzinho para que vocês entendam e percebam as consequências disso numa questão de prova. De novo, existem dois tipos de tratados, os que protegem direitos humanos e os que têm outros propósitos finalísticos. Esses outros, que têm outros propósitos finalísticos, eles são tratados de natureza meramente legal. São os tratados financeiros, econômicos e tributários. Beleza? Bom, natureza legal. Os tratados que versam sobre direitos humanos, eles ficam acima das leis. Eles têm superioridade legal, eles ficam superiores às leis. Esses tratados que versam sobre direitos humanos, e todos eles são superiores às leis, esses tratados se subdividem em duas famílias. Os tratados que alcançam o status de tratados com equivalência a emendas constitucionais, eles são equivalentes, eles se equiparam a uma emenda constitucional, e os que não conseguem, ok? Os tratados, eu vou dizer como é que isso funciona. Os tratados que ganham a equivalência de emendas constitucionais terão em suas normas, normas constitucionais. São normas que passam a fazer parte da Constituição brasileira, mesmo que posicionadas fora
do documento da Constituição brasileira, relativizando, mas não eliminando, apenas relativizando aquele ríspido conceito formal de Constituição, da Constituição formal, que só é norma da Constituição que está no corpo da Constituição. No Brasil também é norma constitucional e não está no corpo da Constituição a norma abrigada em um tratado internacional que ganha equivalência à emenda constitucional. Bom, como é que eu sei se um tratado internacional que versa sobre direitos humanos ganha ou não ganha a equivalência à emenda constitucional? Como é que eu sei? Parênteses. PB, e por que eu tenho que saber disso? Porque se o tratado internacional ganhar equivalência a uma emenda constitucional, a norma dele faz parte da Constituição brasileira. A norma dele é norma constitucional. E qual a importância disso? Ela tem supremacia, ela é parâmetro para controle de constitucionalidade e ela se posiciona acima de qualquer outra norma do sistema jurídico. Agora, se esse tratado não tiver equivalência à emenda constitucional, não obstante ele proteja os direitos humanos, não obstante ele seja superior às leis, ele não integra a Constituição. A norma dele não é uma norma constitucional, não tem supremacia, não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Pode até ser, como a gente vai ver ao final, parâmetro para controle de convencionalidade, mas não de constitucionalidade, ok? Bom, como é que eu sei, então, se o Tratado Protetivo de Direitos Humanos tem ou não tem equivalência a uma emenda constitucional? Terá equivalência à emenda constitucional se ele obedecer 3 requisitos. O primeiro é esse, é versar sobre direitos humanos. Outros 2 requisitos. Além de proteger direitos humanos, cumprir outros 2 requisitos. Ser posterior a 8 de dezembro de 2004. Um tratado posterior a 8 de dezembro de 2004. Um tratado que o Brasil vai receber para internalizar após a data de 8 de dezembro de 2004, que foi a data em que entrou em vigência a Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi a famosa reforma do Judiciário, que foi a emenda que criou o parágrafo do artigo 5º, que autoriza que tratados internacionais possam ter equivalência à emenda constitucional. Então, um tratado que protege direitos humanos só vai ter equivalência à emenda constitucional se ele for posterior à reforma do Judiciário, quer dizer, ele for posterior a 8 de dezembro de 2004, versar sobre direitos humanos e a sua internalização no Brasil, a sua introdução no Brasil, for oriunda de um processo legislativo especial no Congresso Nacional para internalizá-lo, que é o processo que se exige para converter uma PEC em emenda constitucional. É dizer, um tratado internacional que versa sobre direitos humanos só terá equivalência à emenda constitucional e sua natureza jurídica será de tratado equivalente à emenda e suas normas serão normas constitucionais que podem ser parâmetro para controle em ADI, em ADO, ADC, ADPF, o cacete. Um tratado internacional só tem equivalência à emenda se ele versar sobre direitos humanos, for posterior à emenda 45 de 2004 e for aprovado com o mesmo rito que se exige para uma PEC virar emenda. Ou seja, chegou no Congresso remetido pelo presidente da República um novo tratado que ele assinou em nome do Brasil com outros países e que ele quer introduzir no Brasil. Aí ele remete o tratado ao Congresso. O Congresso percebe que o tratado versa sobre a tutela de direitos humanos. É posterior a 8 de dezembro de 2004. Já estamos indo para 2018, já é 2018. Aí estamos no segundo semestre do ano, né? Aí você vai dizer, esse tratado que chegou no Congresso versa sobre direitos humanos, sim. Já estamos no momento posterior à emenda 45 de 2004, sim. O que é que a mesa diretora do Congresso tem que fazer? Separar as casas para apreciar esse tratado na Câmara, para tentar aprová-lo com quórum de 3/5 em 2 turnos na Câmara, depois aprová-lo separadamente no Senado em 2 turnos com quórum de 3/5, que é o que se exige para uma PEC virar emenda constitucional. Se eu quero dar equivalência à emenda, eu tenho que ter no parlamento, um parlamento aprovando como se exige que se aprove uma emenda. Então, para que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos tenha equivalência a uma emenda constitucional, ele tem que ser posterior à emenda 45 de 2004, ele tem que versar sobre a tutela dos direitos humanos e ele tem que ser aprovado com o mesmo procedimento que se exige para transformar uma PEC em emenda. Tudo bem? Tudo ótimo. Beleza? Beleza. E se o tratado não cumprir esses 3 requisitos? Exemplo, ele é um tratado que versa sobre direitos humanos, mas é anterior à emenda 45. A maioria dos tratados que o Brasil adotou, Pacto de San José da Costa Rica, Protocolo de São Salvador e uma série de outros pactos de Viena, uma série de outros. E o tratado que versa sobre direitos humanos e é anterior à emenda 45 de 2004, tem equivalência à emenda? Não, não tem, porque ele é anterior a 2004. E se ele foi posterior a 2004, mas não foi aprovado com o mesmo rito para transformar a PEC em emenda, vai ter equivalência? Não. Então, ele não é um tratado de natureza constitucional. Ele não tem equivalência à emenda e a norma dele não tem equivalência à norma constitucional. Tudo bem?
Tudo ótimo. Como é que ele se posiciona? Qual é a natureza jurídica dele? Bom, ele nem tem equivalência à emenda constitucional e nem fica no plano legal. Lembra como é que eu comecei? Os tratados que protegem direitos humanos são superiores às leis. Aí a gente vai falar de tratado supralegal. Grande Mazioli, um grande amigo, Chico, um grande colega aí no meio, né? Então, veja, o tratado como Pacto de San José da Costa Rica, que é anterior à emenda 45 de 2004, ele versa sobre direitos humanos, mas ele não pôde ganhar equivalência à emenda, porque quem veio permitir que tratados tenham equivalência à emenda foi a emenda constitucional 45 de 2004, e ela não pôde retroagir para os tratados anteriores. Então, tratados anteriores, como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica, o Protocolo de São Salvador, Vanessinha Portela, passou comigo na segunda fase tributária alguns exames, que saudade de você, né? O Pacto de São José da Costa Rica, esses outros tratados que versam sobre direitos humanos, mas não ganham equivalência à emenda, esses tratados ficam na posição que o Supremo Tribunal Federal passou a chamar de posição supralegal infraconstitucional. Eles têm natureza infraconstitucional, supralegal, abaixo da Constituição, mas acima das leis. Tudo bem? São os tratados infraconstitucionais supralegais. Se eles ficam acima das leis, as leis têm que respeitá-los. Por isso que a gente pode fazer um controle analisando se as leis estão se harmonizando a esses tratados. E se houver colisão, a gente suspende a aplicação da lei para dar prevalência ao tratado. É o que se vem chamando não de controle de constitucionalidade, porque esses tratados não têm equivalência à norma constitucional, à emenda constitucional. A norma desses tratados não é norma constitucional, então não é controle de constitucionalidade. Eu não estou violando a Constituição, mas eu tenho normas que são infraconstitucionais supralegais, que estão nessas convenções. Daí, o professor Valério Mazioli, o professor Celso de Mello, que é ministro supremo, o professor Celso Laffer, a professora Flávia Piovesan, e esse humilde amigo aqui que vos fala, esse sabe um pouquinho só de direito, esse PB aqui que sabe só um pouquinhozinho de direito, estuda há quase 20 anos, mas sabe um pouquinhozinho de direito, fala aqui para você. É o que se chama de controle de convencionalidade. Uma lei federal não pode ficar incompatível com um tratado internacional protetivo de direitos humanos. Se ficar, a gente suspende a norma da lei federal e dá priorização à norma do tratado. Entendem, meus amados? Foi o que aconteceu, por exemplo, no case em que o Supremo mandou prevalecer o Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código Civil no que tange à prisão do depositário fiel, que o Código Civil expressamente autoriza no artigo 652 e o Pacto de São José da Costa Rica não autoriza. E o Supremo entendeu que prevalece o Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código Civil, ainda que ambos sejam fontes infraconstitucionais. Prevalece o Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código Civil em razão da sua supralegalidade. E aí o Código Civil, quando analisado em confrontamento com o Pacto de São José, o Código ficou afastado, num controle de convencionalidade. Tudo bem, minhas amadas irmãs carinhosas, isso é a bondade de vocês, eu sei muito pouco. Como disse Sócrates, só sei que nada sei. E quanto mais estudo, e a cada dia sigo estudando, após 17 anos de quando verdadeiramente comecei, eu estudo Direito há 22 anos, mas os 5 de faculdade eu não conto. Me formei há 17 anos em 2001. Cada vez que eu estudo mais, eu me capacito para enxergar um universo de informações que eu não domino. Então, quanto mais eu aprendo um conhecimento, eu percebo que tem mais 10 a aprender. Então, tudo que eu sei é muito pouco diante de tudo que eu poderia tentar conseguir saber e não vai dar tempo. Eu vou morrer muito antes de quando eu poderia conhecer talvez metade de tudo que existe para se aprender. O ser humano não vai ter tempo em vida de aprender tudo aquilo que ele poderia aprender, porque não dá tempo. O conhecimento se multiplica numa velocidade muito maior do que a capacidade do ser humano para adquirir todo o conhecimento produzido. Tudo bem? Então, vamos embora, avançando todos juntos aqui. Acho que ficou claro que os tratados internacionais protetivos dos direitos humanos, né, os tratados internacionais protetivos dos direitos humanos, eles podem ter duas naturezas: natureza constitucional e natureza infraconstitucional supralegal. Terão natureza constitucional quando forem equiparados, tiverem equivalência à emenda constitucional. Quando não tiverem, são infraconstitucionais, mas são supralegais. Se uma lei viola um tratado supralegal, eu tenho um controle de convencionalidade para afastar essa lei. Se a lei viola um tratado com equivalência à emenda, com status de emenda, eu tenho um controle de constitucionalidade para afastar essa lei. Tudo bem? É isso. Vocês perceberam que os tratados que protegem direitos humanos podem ter uma de duas naturezas.
equivalência à emenda constitucional ou não ter equivalência à emenda constitucional. Só vai ter equivalência se foi posterior à emenda 45 de 8 de dezembro de 2004, verso sobre direitos humanos, e é aprovado no Congresso para ser internalizado com o mesmo rito exigido para aprovar uma PEC transformando-a em emenda constitucional. Vamos ao tema 43. Tema 43, direito tributário. Meu time é direito tributário, equipe de lince predador. Eu não escolhi a matéria, eu escolhi o treinador. Alô FGV, avisa na OAB que chegou a tropa do PB. Eu sou do pelotão, tô pronto pra vencer. Quer passar? Cola no PB. Meu time é direito tributário. Então vamos embora. Tema 43, direito tributário. Vamos nessa? Moçada, bem rapidinha, bem simplesinha, bem miudinha. 43, direito tributário. Alíquotas, vamos lá, anota aí. Direito tributário, 43, alíquotas mínimas e máximas. Alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Vamos juntos? Vamos juntos. Se eu tivesse te conhecido, eu teria escolhido tributário. Não pensa assim. Eu só dou segunda fase hoje em tributário e constitucional. Durante muitos anos no exame de ordem, eu dei segunda fase de administrativo, eu dei segunda fase de civil e aprovei milhares de alunos. Ajudei a aprovar. Quem se aprova é o aluno. O professor não aprova ninguém. Quem se aprova é o candidato. Ajudei a aprovar muitos. Hoje eu dedico o meu tempo e a minha vida apenas à galera de tributário e constitucional. Se você não escolheu essas disciplinas, eu fico triste de não poder te treinar. Mas você tem que agora focar no que você escolheu, vestir essa camisa e jogar esse jogo sem arrependimento, sem voltar atrás, sem ficar pensando com arrependimento. Agora, se você escolheu civil, seu time é civil. Se você escolheu penal, seu time é penal. Se você escolheu trabalho, seu time é trabalho. Cola com os professores do Portal F3, que são os melhores do Brasil, sem nenhum demérito aos meus demais colegas. A melhor equipe do Brasil hoje está reunida no Portal F3. A gente catou a dedo os melhores e trouxe para o portal. Fomos pegando professores que foram saindo de vários cursos para virem para a seleção que o portal formou e joga o jogo na tua matéria. Se tiver em constitucional, se tiver em tributário, vem com o PB que eu vou te ajudar a pegar essa carteira vermelha. Tudo bem? Então vamos embora. Moçada, 43... alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Ô, meu povo, 3 impostos estaduais: ITCMD, ICMS e IPVA. ITCMD, ICMS e IPVA. Gente, Cacá, saudade de você aí de Fortaleza, meu amor, um beijo. Muita saudade de você. Vamos lá. Presta atenção, o único imposto para o qual a Constituição determinou que o Senado fixasse alíquotas mínimas e máximas foi o ICMS. O ICMS é o único desses 3 impostos para o qual o Constituinte diz, olha, cabe ao Senado, eu autorizo que o Senado possa, respeitadas algumas regrinhas, fixar tanto alíquotas mínimas como alíquotas máximas. Só que para o IPVA e para o ITCMD, o Constituinte faz o seguinte, preste atenção para não errar. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Eu vou lhe dar a informação de novo, para você perceber como é que isso cai em prova. A nossa Constituição, ela diz assim, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o ITCMD. Perdão, para o IPVA. Você vê, eu fui ler a questão e me atrapalhou da reforma. Nada a ver. Né? Então, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD. Pode o Senado fixar alíquotas mínimas, alíquotas máximas, deve fixar as interestaduais para o ICMS. Então, o Constituinte, ele se preocupou em estabelecer tetos para as alíquotas nos impostos estaduais. Quando a gente quer uma alíquota máxima, que o Senado venha e fixe uma alíquota máxima, é para proibir que os estados tributem além desse limite, para evitar tributação confiscatória, extorsiva. Quando a gente se preocupa com a alíquota mínima, é para não deixar o Estado tributar abaixo daquele mínimo, com a tributação irresponsável, que possa prejudicar a viabilidade do orçamento e possa gerar uma guerra fiscal contra os Estados, tributando muito mais barato que outros Estados, atraindo investimentos, investidores, etc. Então, o Constituinte tem uma salutar preocupação em fixar, em algumas situações, uma alíquota mínima para que ninguém tribute aquém do mínimo,
E uma alíquota máxima para que ninguém se exceda e imoderadamente pratique a tributação confiscatória, prejudicial a toda ordem jurídica. Daí ele pega os impostos estaduais e diz: quem representa os estados? O Senado. Então ele vai determinar que o Senado, unilateralmente, edite resoluções para fixar esses tetos. E qual é a pegadinha de prova? No ITCMD, o Constituinte não manda que o Senado fixe alíquotas mínimas. Ele manda que o Senado fixe alíquotas máximas. Para evitar que no ITCMD se tenha uma tributação extorsiva, extremamente intensa, que desapropria as pessoas nas doações e heranças que recebem. Então, o Constituinte diz: cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, mas não exigiu que o Senado fixe alíquotas mínimas. Já no IPVA foi o oposto. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Se por um lado, no ITCMD, o Constituinte teve uma preocupação, no IPVA ele teve outra. No ITCMD, o Constituinte pensou: vai que os caras saem tributando ITCMD com 80%, 70% para confiscar os bens doados, para confiscar as doações, as heranças. Cabe ao Senado fixar a alíquota máxima, para evitar confisco. É óbvio que ninguém imaginava que o Senado ia botar uma alíquota tão baixa como a alíquota máxima, para proteger a elite. Quem recebe a herança é rico, pobre não deixa nada, pobre não herda. Herança, inventário, doação só acontece no seio social de alto poder econômico. E aí o Senado, com a resolução número 9 de 1992, colocou a alíquota máxima do ITCMD em 8%. Já existe essa alíquota máxima. Nenhum estado do Brasil, anote isso, viu? Nenhum estado do Brasil pode cobrar mais do que 8% de ITCMD. A alíquota máxima é 8%, conforme a resolução número 9 do Senado, e o Constituinte diz que cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD. Vocês vão encontrar essa previsão no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Então, lá no 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, existe essa previsão de que cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD. A resolução 09 de 92, a nona resolução que o Senado fez naquele ano de 1992, fixou em 8% a alíquota máxima do ITCMD. Para o IPVA, o problema foi outro. Muitos estados botando IPVA mais barato que os estados vizinhos. Aqui, o Rio de Janeiro e São Paulo são bombardeados por Minas Gerais, Paraná e Bahia, que botam IPVA muito mais barato. Tem estados aqui que trabalham com IPVA de 1%, 2%. Aí, o cara que mora aqui no Rio, o cara que mora em São Paulo, que não tem consciência, que não ama o estado dele, ele tenta arrumar um domicílio, forjar um domicílio lá na Bahia, lá em Minas, lá no Paraná, para conseguir comprar o carro lá e licenciar e emplacar o carro lá. Só que o Código de Trânsito proíbe que você licencie o carro fora do seu domicílio. Aí o cara, às vezes, comete até um crime de fraude, às vezes até envereda, a depender do que possa acontecer, para o tipo do estelionato, de falso. E aí ele vai arrumar um domicílio falso naquele estado para poder licenciar o carro lá e pagar IPVA mais barato. O cara mora aqui no Rio o ano inteiro. Ele atua no Rio, ele trabalha no Rio, mora no Rio, usa a administração do Rio, mas paga IPVA no Paraná, porque ele licencia o carro dele lá. Uma guerra fiscal do cacete na federação de IPVA. Alguns estados botando IPVA mais barato que os outros. Aí foi feita uma emenda constitucional, que foi a emenda 42, no dia 19 de dezembro de 2003. E a emenda 42 de 2003, a reforma tributária do primeiro ano do primeiro governo Lula, essa reforma tributária mudou a Constituição e, dentre as mudanças, se colocou um dispositivo novo, vou dar para vocês o número do artigo, que disse que cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. E cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA para evitar que os estados continuem com essa guerra fiscal, um estado vizinho botando IPVA muito mais barato que o outro. Se, por exemplo, amanhã vier ao Senado e fizer a resolução, que não fez até hoje, dizendo a alíquota mínima do IPVA é 3,5%, acabou a mamata de IPVA de 1%, 1,5%. Ninguém vai poder tributar aquém dos 3,5%. Então, a Constituição diz, anote aí o artigo, lá no artigo 155, que é o dos impostos estaduais, né? 155, parágrafo 6º, que é o do IPVA. 155, parágrafo 6º, inciso 1, a Constituição diz, no 155, parágrafo 6º, inciso 1, que cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Ok? Então, na prova, o que é que eu tenho que me lembrar? Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD e o Senado já fixou 8%. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA, não fixou ainda. Quanto ao ICMS, a Constituição diz expressamente no artigo 155, parágrafo 2º, que o Senado pode fixar alíquotas mínimas e máximas para o ICMS, devendo ainda fixar
as alíquotas para as operações interestaduais, quando a mercadoria sai de um estado e vai para outro estado, interestadual. Tudo bem? Então, meus amigos, obrigado, Marinho. Então, na prova, como é que essa questão vem? No que tange às regras constitucionais sobre as alíquotas mínimas e máximas dos impostos estaduais, pode-se dizer que é correto afirmar que, letra A, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o IPVA e mínimas para o ITCMD. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas e mínimas tanto para o IPVA como para o ITCMD. Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD e mínimas para o IPVA. Máxima para o ITCMD, mínima para o IPVA. Tudo bem? Bom, e quanto ao ICMS? O Senado pode fixar alíquotas máximas, pode fixar alíquotas mínimas para operações internas de ICMS em cada estado e pode, como deve, como já fez, já fixou, fixar as alíquotas para as operações interestaduais. Estamos juntos? Então, esse foi o nosso tema de número 43 aqui. Tema 43 no nosso direito tributário. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou com vocês agora no tema de número 44. Tema 44, direito constitucional. Direito constitucional. Moçada, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre poder legislativo e ciclos temporais para o exercício da atividade legislativa. Poder legislativo e ciclos de tempo, ciclos temporais para a atividade legislativa, ok? Ciclos temporais para a atividade legislativa, beleza? Bom, moçada, quando o Poder Legislativo exerce a atividade legislativa, a gente, como em tudo na vida, estabelece ciclos temporais para um início e um fim, ainda que se renove. Existe um ciclo temporal para que o Legislativo desenvolva a atividade legislativa. É como, por exemplo, eu faço uma analogia à sua faculdade. Quando você passou no vestibular e entrou na faculdade, você tinha a previsão de um ciclo temporal de 5 anos. A depender de qual seja o curso, 4 anos, perfeito? E nada obsta, após os 5 anos e conclusa a sua faculdade, você possa fazer mais uma com mais 5 anos, e a cada faculdade que você conclui, você começar uma nova. Você pode fazer uma formação em Direito, depois fazer uma pós, um mestrado e um doutorado, e depois de 10 anos, pegou a expertise, vai para uma segunda carreira, faz psicologia, depois vai para uma terceira carreira, faz comunicação e marketing, né? Então, a gente tem na vida da gente ciclos temporais. Você tem um ciclo temporal da sua infância, da sua adolescência, do início da sua juventude, concordam? Perfeito. Bom, então observe, a atividade legislativa é conduzida por um ciclo maior, que é o ciclo de 4 anos, que é o que a gente chama de período da legislatura. Legislatura é o nome que a gente utiliza para que identifiquemos o ciclo de 4 anos, dentro do qual o Poder Legislativo inicia e conclui as suas atividades. Então, a gente diz que o Poder Legislativo ele vai atuando dentro de cada legislatura, uma legislatura após a outra. Isso nunca para. Acabou a legislatura, se inicia outra imediatamente. Mas as legislaturas, elas trazem a ideia do corte temporal para a gente poder fazer um posicionamento no tempo. Então, a legislatura é o ciclo temporal de 4 anos em que o Poder Legislativo exerce a sua atividade. Quando a gente elege o presidente da República para o Executivo, a gente não elege ele para 4 anos. Junto com ele, a gente elege os deputados federais, a gente elege deputados estaduais, a gente pode estar elegendo vereadores e prefeitos sempre ao mesmo prazo e sempre junto. Prefeito com vereador, governador com deputado estadual, presidente da República com deputado federal. E aí, a cada vez que a gente muda a cabeça do executivo, a gente muda os representantes do povo no legislativo junto. E aí, no legislativo, se abre uma legislatura de 4 anos. Esses 4 anos traduzem um ciclo de vida naquele momento da história, daquele estado e daquele povo, em que o legislativo vai trabalhar, exercendo a sua função típica, que é a sua função legislativa. Na prova, legislatura. Ó a brincadeirinha para lembrar. Eles legislam e a gente atura. Eles legislam e a gente atura a cada 4 anos. Então, uma legislatura compreende 4 anos. Cuidado, porque para fins municipais, estaduais e do Distrito Federal, nenhuma pegadinha. A gente elege vereadores com um mandato político para uma legislatura de 4 anos. Nós elegemos deputados estaduais ou do Distrito Federal para um mandato de político
de uma legislatura de 4 anos. Mas tem uma pegadinha no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, nós elegemos deputados federais para um mandato de 4 anos, logo por uma legislatura. Todavia, cuidado, porque quando a gente elege os senadores da República, os 3 senadores de cada estado e os 3 do Distrito Federal, o mandato outorgado a um senador é um mandato de 8 anos, pelo que a gente diz que o senador tem um mandato que trafega ao longo de 2 legislaturas. Então, um senador republicano no Brasil, ele vai atuar no exercício do mandato por 8 anos. E nesse viés, um senador, ele tem mandato a exercer por 2 legislaturas. Todos os demais parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, deputados do Distrito Federal, vereadores, e caso voltassem a existir territórios, os 4 deputados que o território elege, caso ele volte a existir, né? Artigo 45 da Constituição, territórios elegem 4 deputados federais, né? Então, todo e qualquer deputado, todo e qualquer vereador, um mandato de 4 anos para uma legislatura de 4 anos. Senadores, um mandato de 8 anos para 2 legislaturas de 4 anos, ok? A legislatura é fracionada. Cada um desses 4 anos recebe um nome e é um miniciclo. É o que a gente chama de sessão legislativa anual. Uma legislatura é composta pela primeira sessão legislativa anual, a segunda, a terceira e a quarta. Aquele ano em que o deputado foi eleito, tomou posse e vai assumir, é o primeiro ano da legislatura, é a primeira sessão legislativa anual. O ano final, que é aquele último ano em que ele está encerrando o mandato e está concluindo, se ele está concluindo a legislatura no Poder Legislativo, é o 4º ano, é a 4ª sessão legislativa anual. Então, se cair na prova, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas anuais. Tudo bem? A sessão é como se fosse seu primeiro ano de faculdade, seu segundo ano de faculdade, seu terceiro ano, seu 4º ano. A sessão legislativa anual é dividida em 2 frações. Uma fica no primeiro semestre, 6 meses, semestres. Semestre quer dizer 6 meses. O primeiro semestre do ano tem uma primeira parte da sessão legislativa anual, que a gente chama de primeiro período legislativo. E o segundo período legislativo fica dentro do segundo semestre do ano. Então, dentro dos primeiros 6 meses do ano, não integralmente nos 6 meses, vou explicar, mas dentro deles, dentro do primeiro semestre, eu tenho o primeiro período legislativo. Já do segundo semestre, dentro de um intervalo que eu vou falar de datas aqui, eu tenho o segundo período legislativo. Então, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas anuais, logo por 8 períodos legislativos. Cada sessão legislativa anual tem 2 períodos legislativos. Então, cuidado para não confundir em prova. Uma legislatura não é composta por 4 períodos legislativos. O período não é o ano. O período está dentro do semestre, é um pedaço do semestre. Então, uma legislatura, se vocês pegarem a prova, tem quantos períodos legislativos? 8. 8. Porque cada uma das 4 sessões legislativas anuais é composta por 2 períodos legislativos. O período legislativo, ele, como regra, vai do dia 2 de fevereiro, o primeiro período legislativo vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. 2 de fevereiro a 17/7. E o segundo período legislativo vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Eu falei os primeiros 6 meses, na verdade o primeiro período legislativo está dentro dos primeiros 7 meses. E o segundo período legislativo vai de agosto, mês 8, até dezembro, ok? Nos últimos 5 meses do ano. Então, como é que funciona como regra, ordinariamente? Quais são as datas ordinárias para a funcionalidade da atividade legislativa no parlamento? Como regra, e essa regra vale para 3 das 4 sessões legislativas anuais. Como regra, a sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e aí está o primeiro período legislativo, 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí entra-se no recesso do meio do ano, as férias parlamentares. Aí a gente volta em 1º de agosto, para que possamos ir até 22 de dezembro, no segundo período legislativo. Então veja que o parlamento, em regra, caso se respeitem essas datas ordinariamente estipuladas, ele não atua o ano inteiro. Se essas datas forem respeitadas, a gente diz que uma sessão legislativa anual é composta por 2 períodos legislativos, e essas datas são: primeiro período legislativo, de 2 de fevereiro a 17 de julho, segundo período legislativo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Percebe? Bom, quando assim o é,
a gente diz, quando essas datas são respeitadas e os parlamentares têm as suas devidas férias no período correto, a gente diz que a sessão legislativa anual respeitou as datas ordinárias. Por isso a gente diz que ela se apelida como SLO, Sessão Legislativa Ordinária. Ela foi uma sessão legislativa ordinária, quer dizer, as datas foram respeitadas, as férias foram no prazo correto, tudo bem? Só que às vezes é preciso invadir o recesso. Às vezes no recesso eu preciso de uma convocação extraordinária do parlamento para discutir uma questão de convocação do presidente para uma decretação de estado de sítio. Às vezes tem um motivo urgente que justifica uma quebra das férias. E aí eu preciso ter a convocação extraordinária. E aí, se o Congresso é instaurado para que o Poder Legislativo atue e se exerça atividade durante o recesso, eu vou dizer que nesse ano a sessão legislativa anual atuou de forma extraordinária. Aí ela vira uma SLE, Sessão Legislativa Extraordinária. Então vamos recapitular bem didaticamente uma legislatura. Mário César, meu parceiro, botafoguense, né? Marinho, uma legislatura tem 4 anos. 4 anos a legislatura. Ok? Cada um dos 4 anos é uma sessão legislativa anual. Cada sessão legislativa anual tem 2 períodos legislativos. Entre o primeiro e o segundo tem as férias, tem o recesso. Entre o segundo, quando acaba o segundo período, eu vou começar a próxima sessão legislativa anual, tem o recesso de fim e de começo de ano. Se esses intervalos forem respeitados, aquela sessão legislativa foi uma sessão legislativa ordinária. Mas se houver invasão ao prazo do recesso e os parlamentares forem convocados para que trabalhem no recesso, naquele ano eu tive sessão legislativa extraordinária. Então faça um exercício comigo para a sua prova. Se durante determinada legislatura, nas 4 sessões legislativas anuais, não houve convocação extraordinária do Congresso, eu posso dizer que naquela legislatura nós tivemos 4 sessões legislativas anuais ordinárias, 4 SLOs. Mas se em uma daquelas 4 eu tive uma convocação do Congresso nas férias, eu vou dizer que eu tive uma sessão legislativa anual extraordinária, uma sessão legislativa extraordinária, uma SLE, 3 sessões legislativas ordinárias, 3 SLOs. Então eu posso ter 4 SLOs, não houve convocação extraordinária durante a legislatura. Posso ter 4 SLEs, nos 4 anos o Congresso foi convocado para trabalhar nas férias. Posso ter uma com 3, 2 com 2, 3 com 1. Entenderam, meus amados? O que vai determinar se a sessão legislativa anual se configurou como ordinária ou extraordinária é se houve respeito ou não às férias, se houve convocação para atuação no recesso, instauração do Congresso no recesso ou não. Perceberam? E qual é o período para o recesso? Bom, em 3 dos 4 anos, a gente diz que o ano legislativo começa em 2 de fevereiro. Aí eu vou de 2 de fevereiro a 17 de julho, recesso de 18 a 31 de julho, aí eu recomeço de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então a sessão legislativa anual, em regra, ela é de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, 2 de fevereiro a 22 de dezembro, sabendo você do recesso do meio do ano. Primeiro período legislativo, 2 de fevereiro a 17 de julho, segundo período legislativo, 1º de agosto a 22 de dezembro. Bingo! Só que em uma única sessão legislativa do ano, que é a primeira, que é a chamada sessão legislativa anual inaugural, ou primeira, na sessão primeira, a gente não abre 2 de fevereiro, a gente abre 1º de fevereiro, para que a gente possa, no dia 1º de fevereiro, tomar uma missão, que é de fazer a eleição da mesa diretora da casa. Então a gente vai eleger os 7 diretores da casa. Perceberam? Então, no primeiro ano da legislatura, o primeiro período legislativo vai de 1º de fevereiro a 17 de julho. O segundo segue normal de 1º de agosto a 22 de dezembro. Só no primeiro ano da legislatura, que é quando a gente tem que fazer o quê? A eleição, não é? Dos diretores da casa, que ocuparão a mesa diretora. Tudo bem, meus amados? Vocês estão junto comigo? Que maravilha. Bom, moçada, então fica aí para vocês esse tema de número 39, né? Que é o tema que fala dos ciclos temporais do poder legislativo, né? A gente falou de legislatura, vou falar de mais uma dica ainda aqui desse tema ainda. Sessão legislativa anual, ordinária e extraordinária, período legislativo. Aí vem uma pergunta simples, um conceito simples, né? 44, verdade, um conceito simples, né? Obrigado, Aninha, lá de Recife. Aninha Flávia Loureiro, um anjinho de Deus aí também. Obrigado. Elisa também, muito obrigado, né? Então, olha para cá. Durante o período legislativo, o parlamento se reúne, correto? Quando tem a chamada reunião diária, não é isso? Imagine que hoje teve uma reunião aí na Assembleia Legislativa do seu estado, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado. É quando eles se reúnem por dia. Deu quórum de abertura de sessão, abre-se a sessão. Preste atenção. O encontro de cada dia, a reunião para o trabalho de cada dia, a gente chama de sessão ordinária.
Cuidado para não confundir com sessão legislativa anual ordinária. Sessão ordinária é a reunião do dia. Então veja que um período legislativo ele tem várias sessões ordinárias. Uma sessão legislativa anual, ela tem várias sessões ordinárias. A gente chama a reunião diária de sessão ordinária. Sessão ordinária básica do dia a dia é a pauta do dia. Então o parlamento se instaurou naquele dia, a mesa diretora sentou, os parlamentares que não são os diretores foram para o plenário e se instaurou e se conduziu ali até o final do dia de trabalho uma sessão ordinária. Então, uma legislatura tem 4 anos, uma legislatura tem 4 sessões legislativas anuais, uma legislatura tem 8 períodos legislativos, uma legislatura tem centenas, pode ter centenas de sessões ordinárias. Eu posso ter 100, 200 sessões ordinárias por ano, porque no primeiro período eu tenho várias sessões ordinárias, cada dia de trabalho é uma sessão ordinária, no segundo período também, entenderam? Então, PB, o que é sessão ordinária? É a reunião ordinária do dia em que o parlamento está trabalhando. Você ligou a TV lá, TV Câmara, TV Senado, os caras estão lá discutindo, está ocorrendo uma sessão ordinária, a sessão ordinária do dia, tudo bem? E o que é sessão legislativa anual ordinária ou sessão legislativa ordinária? Um ano que se concluiu e não houve invasão ao recesso. As datas foram respeitadas para início e fim de cada período legislativo dessa sessão legislativa anual, que por isso é chamada de sessão legislativa anual ordinária ou simplesmente sessão legislativa ordinária. Beleza? Esse foi o tema 44. Eu vou me despedir de vocês com o tema 45. Para lembrar vocês, no tema 45, mais uma questão rápida. Valeu, PB, eu comecei hoje o coaching exame de ordem, já vi que vai valer muito a pena. Caramba, Marcos, você entrou na turma Master, que eu lancei agora para o exame de novembro, é isso? Você se matriculou na turma Master? Se foi, você pegou uma das últimas vagas, velho. Que eu estou praticamente para fechar, eu devo fechar de amanhã para depois de amanhã no mais. Já tinha quase 90 inscritos e essa turma eu só vou botar 100 pessoas. Bem-vindo, cara. É a minha melhor turma do coaching exame de ordem, é a mais longa. Você vai ter muita aula, você vai ter um módulo de 30 aulas de constitucional, cara. Um módulo de 20 aulas de administrativo, um módulo de 20 aulas de tributário. Você vai ter Aninha Casagrande, foi da última turma master, tá aqui Aninha, né? Minha querida irmãzinha querida aqui de Nikit, né? Fez a turma master agora, né? Então você vai ter um módulo completo, 15 aulas de trabalho, não é aquela coisinha de 6, 7 aulinhas por matéria, 15 matérias diferentes. Você vai ver que turma top. A dica que eu te dou é usufrua. Não deixe acumular matéria, bata a sua meta do dia, todo dia tem aula para você assistir, bata a meta da semana. Você vai ter aí em torno, meu brother, de 17 semanas até a prova de novembro. Não deixe acumular matéria, que são quase 150 aulas para assistir. Se você assistir tudo, você vai ter todas as condições de passar com mais de 50 pontos na sua prova, tá certo? É isso, eu vou me despedir com o tema 45. Eu vou voltar rapidinho com vocês no direito tributário para dar um último tema de direito tributário aqui, tudo bem? Então vamos lá? Quero fazer a segunda fase em tributário com você, é só vir, Malu. A minha turma é a maior turma do Brasil de tributário há muitos anos. E eu tenho muito orgulho, eu cuido dela com muito amor. A minha última turma agora tinha mais de 2.000 pessoas assistindo, né? Pode vir sem medo que você vai se amarrar, eu vou cuidar de vocês, treinar para você brigar pela sua aprovação, tá certo? Tanto tributário como constitucional são as matérias que eu preparo os candidatos na segunda fase do exame de ordem, bato o edital todo e treino a galera para passar na segunda fase, tá certo? Vamos lá, tema 45, anote aí, direito tributário, critérios constitucionais, vamos passar em constitucional, Ale, critérios constitucionais para a variação, valeu, Ramonzão, para a variação de alíquotas do IPTU. Critérios constitucionais para a variação de alíquotas do IPTU. Beijo, Elisa. Critérios constitucionais para a variação de alíquotas do IPTU. Minha gente, a Constituição permite que o IPTU possa ter alíquotas variadas, crescentes, diferentes, por 4 fundamentos diferentes. Em razão de 4 critérios distintos, a lei pode trabalhar com alíquotas diferentes do IPTU, a mesma lei. Pessoas praticando o mesmo fato gerador na mesma cidade, ser proprietário de imóvel urbano. Pode ser que você seja proprietário de um imóvel na sua cidade e um colega seja proprietário de um outro imóvel aí na sua cidade. E vocês recebam IPTUs com alíquotas diferentes. Isso pode? Pode. Existem 4 critérios que podem ser prestigiados pela lei municipal para fazer isso. A Constituição autoriza que a lei municipal diferencie as alíquotas do IPTU em razão de 4 diferentes critérios. Primeiramente, é possível
que o IPTU tenha alíquotas diferentes em razão da área, da localização do imóvel dentro da cidade. O IPTU pode ter alíquotas diferenciadas em razão da localização do imóvel. O imóvel está no bairro nobre ou no bairro pobre. Pode ter uma alíquota maior no bairro nobre, menor no bairro pobre. O imóvel está no bairro que já está bem estruturado ou no bairro que se quer incentivar o crescimento econômico. Eu posso botar uma alíquota diminuída, menor naquele bairro que quer incentivar o crescimento econômico para atrair investidores, para comprarem terrenos, para construir, levantarem shoppings, escolas, farmácias, condomínios, para eu povoar e incentivar o crescimento. Porque todo mundo ganha, vai se gerar emprego, vai se gerar arrecadação de imposto. Né? Então, o IPTU pode ter alíquotas diferenciadas em razão da localização, da área do imóvel. É o primeiro critério. Segundo critério, o IPTU pode ter alíquotas diferenciadas em razão do uso, da destinação que você dá ao seu imóvel. Uso, destinação. Ou seja, eu posso ter um imóvel vizinho do seu, na mesma rua, então mesma localização, e as alíquotas serem diferentes. Porque você destina o seu a moradia, fins residenciais, e eu destino o meu a exploração com fins econômicos. Ok? Exploração com fins econômicos, para ganhar dinheiro com uma lojinha. É possível que se coloque uma alíquota diferenciada em razão da destinação, ora para fins residenciais, ora para fins comerciais. Então, porra, não me interrompa o que eu estou falando, né? Pelo amor de Deus. Pô, mó sacanagem isso, né? Eu aqui fazendo um raciocínio para explicar, a pessoa continua, porra, sacanagem. Fica disponível sim, mas espero eu terminar de falar, perguntar. Não faz mais isso não, tá? Vamos lá. Então, fica disponível a live. Atrapalhou meu raciocínio. Voltando para a aula. Voltando. O IPTU pode ter alíquotas diferenciadas, além de, em razão da localização, em razão da destinação do imóvel. Então, na prova, você marca verdadeiro, ok? Você marca verdadeiro se cair na sua prova que o IPTU pode ter uma alíquota maior ou menor, porque o imóvel fica no bairro A, no bairro B. Porque ficando no bairro A, ele se destina ao fim A ou ao fim B. Então, a destinação e a localização são critérios permissivos de variação de alíquota. Tudo bem? Um terceiro critério é a Constituição autoriza desde a emenda 29 de 2000, para todos os municípios que a partir da emenda 29 de 2000 quiseram, a Constituição foi emendada para permitir que se possa ter uma alíquota progressiva, crescente, diferenciada para crescer em razão do maior valor venal do imóvel. Então, a gente tem como terceiro critério permissivo de diferenciação de alíquotas de IPTU o valor venal do imóvel. Então, se o seu imóvel vale mais do que o meu, mesmo que o seu imóvel esteja na mesma área que a minha e tenha a mesma destinação que a minha, que o meu residencial, você pode ter uma alíquota maior que a minha porque o seu imóvel tem um valor maior que o meu. Essa diferenciação de alíquotas de IPTU em razão do maior valor venal do imóvel é o que a gente chama de progressividade fiscal. Progressividade para fins arrecadatórios. Paga mais quem tem imóvel mais valioso. A alíquota progride. Então, a gente tem a alíquota diferenciada pela destinação, uso, a alíquota diferenciada pela localização, área, e essa alíquota diferenciada pelo valor, que a gente apelida de alíquota progressiva, e progressiva para fins fiscais, para fins arrecadatórios. O quarto e último critério que a Constituição adota, permitindo a variação de alíquotas de IPTU, é dar ou não dar função social à propriedade. Respeitar ou desrespeitar o princípio da função social da propriedade. Se você dá função social ao seu imóvel, quer dizer, você usa, tranquilo, eu sei que foi sem querer ali, tudo bem, mas não faz mais isso, tá? De coração. Beijo pra você, você é muito querida, mas não faz mais isso, tá? Então vamos lá, te adoro de paixão, você sabe disso, vamos juntos. Então vamos lá. Se o imóvel é explorado com obediência à função social, ele vai ter uma alíquota menor. Se o imóvel é usado com violação à função social, ele pode ter uma alíquota maior. Então, a Constituição permite que, obedecidas algumas regras que conduzem esse procedimento, se possa dar uma alíquota progressiva em razão do desrespeito à função social. O fundamento para essa progressividade é um ato ilícito. O nexo causal para essa progressão da alíquota é um ato ilícito. Você usar inadequadamente o seu imóvel. Percebe? Então, o imposto ele pode ter a alíquota progressiva em razão desse ato ilícito, que é o do desrespeito à função social da propriedade. Bom, se o contribuinte utiliza o imóvel dele, desobedecendo as ordenações de postura, de comportamento estabelecidas no plano diretor do município,
ele está violando o plano diretor, e quem define função social é o plano diretor, artigo 182 da Constituição. Então, se o município fez o plano diretor, definiu quais são os comportamentos tolerados, quem desrespeita está violando a função social. E aí pode ter IPTU progressivo em razão do desrespeito à função social da propriedade. É a progressividade que a gente apelida como progressividade sanção de caráter extrafiscal. Então, vamos recapitular para a gente fechar o tema 45. O IPTU pode ter alíquotas, variáveis diferenciadas em razão de 4 fundamentos: local, área, destinação, uso, valor venal e desrespeito à função social. Essas duas últimas são apelidadas de alíquotas progressivas. Todas são diferenciadas, mas a gente apelida de progressivas as duas últimas. É progressiva a alíquota crescente diferenciada do IPTU em razão do valor venal do imóvel e em razão do desrespeito à função social da propriedade. Para que façamos a distinção dessas duas técnicas de progressão de alíquota, a gente fala progressividade fiscal e progressividade extrafiscal ou sancionatória. O IPTU terá alíquotas progressivas na progressividade fiscal quando elas crescerem em razão do valor venal do imóvel. O imóvel vale mais, a alíquota maior, progrediu para fins arrecadatórios, fiscais. A gente chama de progressividade extrafiscal ou sancionatória ou punitiva quando a alíquota cresce para sancionar aquele que usou indevidamente o seu imóvel, violando o princípio da função social, desrespeitando as ordenações de postura estabelecidas no plano diretor. Leve uma informação preciosa, que os municípios só podem trabalhar com as alíquotas progressivas sancionatórias pelo desrespeito à função social se eles estabelecerem plano diretor. Município que não tem plano diretor não pode usar progressividade sanção pelo desrespeito à função social. Óbvio, se ele não fez plano diretor, mesmo que ele tenha menos de 20 mil habitantes, viu? Ele tem que ter plano diretor. Se ele não fizer o plano diretor, ele não pode usar os instrumentos sancionatórios urbanísticos. Edificação compulsória, parcelamento de solo urbano, IPTU progressivo no tempo por 5 anos, desapropriação urbanística, não pode. A Constituição só autoriza o uso dos instrumentos sancionatórios urbanísticos se houver a definição do que é função social. E quem define isso, a própria Constituição diz, no artigo 182, que é o plano diretor. O próprio Estatuto da Cidade, gente, lá no artigo 41, inciso 3, o artigo 41, inciso 3 do Estatuto da Cidade diz que o município que não fizer plano diretor não pode usar os instrumentos sancionatórios urbanísticos, ok? Direito urbanístico é uma matéria apaixonante. Eu venho estudando direito urbanístico há uns 5, 6 anos. Tenho me amarrado, aprendido coisa pra cacete. Direito administrativo, direito tributário, direito econômico, regulatório, muita coisa aplicada na regulação da política pública municipal, da atividade econômica em município, muito legal, Então, eu já venho aí há quase meia década estudando direito urbanístico. Comecei com um livro sobre o Estatuto da Cidade do professor José dos Santos Carvalho Filho, me apaixonei, falei muita coisa e venho aí me aprofundando um pouquinho nesse sub-ramo do direito público brasileiro. Então, vamos fechar? O IPTU não pode ter alíquota progressiva sancionatória se não houver plano diretor, porque eu só posso aplicar a alíquota progressiva sanção se eu tiver desrespeito à função social. E eu só vou saber o que é função social se tiver plano diretor. Ok? Então, para encerrar o tema 45, o IPTU pode ter alíquotas diferenciadas pela área, localização, pelo uso, destinação, pelo valor venal do imóvel e pelo desrespeito à função social da propriedade. Anotem aí os 2 artigos da Constituição que falam sobre isso. Artigo 156, parágrafo 1º, artigo 156, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, 156, parágrafo 1º, cansado, olha, chega a ficar regalado, e 182, parágrafo 4º, 182, parágrafo 4º, inciso 2, 182, parágrafo 4º, inciso 2, ok? Se alguém quiser anotar, o Estatuto da Cidade cuida do IPTU progressivo sanção lá no artigo 7º. O artigo 7º do Estatuto da Cidade bota o limite máximo de 15%. Diz que não pode mais do que dobrar a alíquota de um ano para o outro, Então, artigo 7º do Estatuto da Cidade. Flávia Loureiro, você que está em Recife, que teve na minha revisão, eu chorei ouvindo o seu áudio, você conseguiu me emocionar profundamente com a sua história, e eu compartilhei o seu áudio, eu nem lhe pedi permissão, com alguns professores e todos se emocionaram. Siga forte aí na sua luta, que Deus vai te honrar. E eu queria te fazer um pedido, e esse pedido vale para todo mundo. Nesses pouco mais de 10 dias finais, repreende qualquer sentimento de que não vai dar certo, eu vou passar no outro. Vai passar agora, vai passar nessa agora, tá?
Teve certo momento dos áudios que você falou assim, professor, eu voltei a estudar agora, passei por tudo que eu passei e acho que eu não tenho condição de passar agora não. Mas eu vou estudar para outra. Se você mentalizar que você vai estudar para outra, você não vai passar. Porque você não vai dedicar toda a sua energia 150% como se estivesse brigando pela sua última chance. Você tem que fazer o seguinte, olha com a inteligência mental aqui. Fingir que essa prova é a última, mas sabendo que tem mais uma em novembro para fazer, tem mais outra ano que vem. Mas brigar como se fosse sua última chance de pegar o prato de comida. Aí você coloca toda a sua potência. Então, mentalize que você tem apenas que dar o seu melhor para passar agora. Se não der para passar, beleza, é da vontade de Papai do Céu que seja ali na frente. Você vai seguir de cabeça em pé, dando o seu melhor e fazendo tudo o que você pode, dando o melhor de si, tudo bem? Agora, não fica dizendo que você só vai passar na outra, porque isso faz com que a sua mente se comporte como alguém que já aceitou a derrota nessa. Isso te sabota sem você perceber. Existem sabotagens invisíveis que a mente faz com a gente e a gente termina se sabotando sem perceber que está se sabotando. E a gente não dá o nosso melhor, a gente não se dedica a 100% de intensidade, tudo bem? Então agora são 10 dias, lembra da história do maratonista, do nadador olímpico nos últimos 25 metros? Mete a cabeça na água, bate o braço, bate a perna e nem olha para o lado, nem se preocupa com o resultado. No final você conta os pontos. E lembrem, todos vocês, lembrem. Gente, você vai fazer uma prova que ninguém sabe quais são as questões que vão cair, nem eu nem vocês. Pode ser que tenham 10 mil temas e você só estudou 40. E pode ser que esses 40 caiam. Pode ser que você chegue lá e só faça 35 questões conscientes em 80. E acerte 30 dessas 35. Só acerta 30. Aí você chuta 45 na mesma letra, aí vai lá e acerta 10. Tá aprovado. Eu poderia dar um exemplo para vocês aqui de milhares, não são centenas não. São milhares de alunos que passam todos os exames fazendo isso. Tá? Eu tenho aí milhares de alunos que são advogados, passaram comigo na primeira fase, na segunda fase. O cara estudando 5, 6 matérias na primeira fase. Chegou lá, fez 34, 35 questões, ainda errou 2, 3. E chapou 45, 46, 47 numa letra só. E matou 13, 14, 12, 15 pontos naquele chute técnico. E passou. E passou, meu brother. Não adianta falar, é época de maluco. Passou. Você não vai mudar um resultado que está consumado. Você não pode apagar uma verdade. Passa. O moleque chega lá e chuta 43, 44, 45 numa letra só, ele tem uma chance enorme de pontuar 8, 9, 10, 12, 13 vezes. Entendeu? Então se o moleque vai lá e faz 33, 34, 35 questões conscientemente, ele precisa de 5 a 7 questões. Se ele chuta 40 e porrada numa letra só, ele faz a porra dos pontos que ele precisa. Provavelmente ele faz os pontos. Entendeu? Então não desiste nunca, porque ninguém perde jogo antes do jogo começar. Às vezes você só sabe dar um soco dentro de 30 socos possíveis. E quando você sobe no tatame, o juiz diz, a luta vai ser só com o soco número A, e o soco letra A, e é o único soco que você sabe. Você ganha o campeonato, é campeão do mundo, todo mundo pensa que sabia dar todos os socos, você só sabia dar um. E chegou lá, mandaram dar o único soco que você sabia. Tem parte da vida que a história é dessa maneira. Então, você tem que estar pronto para também ter sorte. Não se sabote. Não deixe sua mente te boicotar. Tá certo? A gente só vai saber o resultado no domingo de noite. Se der, maravilha. Se não der, cabeça e pé, e segunda-feira de manhã, todo mundo comigo no coaching exame de ordem, recomeçando sem ter tempo nem para pingar uma lágrima. Para em novembro não tomar porrada da FGV. Mas eu espero que passe todo mundo agora. Tá certo? E quero todo mundo aí na segunda fase do Portal F3, que é o melhor curso do Brasil, o curso que mais cresceu nos últimos 2 anos no Brasil e está batendo recordes de aprovação. Espero que vocês deem uma honra para a gente e nos deem o privilégio de treinarmos vocês na segunda fase. Porque o que a gente faz, o sangue que a gente dá pelos alunos, a raça que a gente coloca, a dedicação que a gente tem, eu e os outros professores das outras matérias, o que a gente faz é sobrenatural, velho. Rapaz, tem vezes que a gente faz por vocês o que a gente não faz pelos filhos da gente. E eu vejo os cursos que nego compra o curso e o professor não bota nem a cara. O aluno nem sabe o telefone do professor. E a gente recebendo os alunos no WhatsApp, tirando dúvida, conversando, mandando mensagem para tranquilizar, para incentivar. O que a gente faz pela galera, velho. Eu não vejo nenhum curso do Brasil fazendo, não. Com todo respeito aos demais cursos, a maioria são de amigos meus. Estou há 17 anos nesse meio, né? Então vocês vão passar na primeira. E eu peço humildemente que vocês deem a chance ao portal de treinar vocês na segunda, independente da matéria. Se for tributário e constitucional, 7 semanas comigo, me vendo e me ouvindo todo dia. Já pensaram em ter aula comigo todo dia, 7 semanas? Jéssica, saudade de você, tá lá em Manaus. Esse comprometimento é fruto da consciência que eu tenho que essa é a minha missão. Eu me apaixonei pela missão, eu não só entendi que essa foi a missão que Deus me deu, mas eu me apaixonei pela missão.
E é isso que nos une, e é por isso que eu coloco o meu melhor. Rose, linda, Rose Monteiro, que saudade de você, Rose. Obrigado por estar com a gente sempre, tá? Jane, um beijo. Bom, eu vou me despedir porque eu tô no Rio, ainda tenho que ir para Niterói. Eu ainda não vi meus filhos, sabiam? Ó, a minha mochila aqui, ó, que me acompanha sempre, tá aqui. Ó a mala. Aqui dá para ver a pontinha da mala aqui, né? Aqui a malinha no chão. Eu ainda não fui em casa, eu cheguei do aeroporto, vim direto aqui do Galeão pro portal, teve uma reunião aqui hoje, ó. O pessoal veio de Brasília para cá, os amigos da gente, dono de faculdades aí no Distrito Federal inteiro, para a gente montar o Portal F3 presencial em Brasília no ano que vem. E aí foi uma reunião boa aqui, reunião de business aqui, bem aguda, né? E eu parei aqui, fiz o periscope e agora eu vou para casa. Tenho que ver meus filhos que eu tô morrendo de saudade. Eu marquei de levar os moleques para jantar 8h30 da noite. Eles estão quicando de saudade. Laís, você deve imaginar, né? Me mandou 500 áudios, né? Que tá me esperando, que tá tomando banho para ficar perfumada para receber o papai. Coisinha de menina, né? Pedrinho é lindo também, né? Um amorzão, meu companheirão. A Pedrinho já tá ficando mais maduro, né? Agora Laís é aquela coisa, né? Criativa, sonhadora, aquela menina com a mentezinha lúdica e aquela coisa de amor de pai e filha que é sensacional. Então é isso. Que Jesus abençoe vocês. Um grande beijo. Se der, mais tarde eu apareço por aqui para puxar os temas 46 a 50. Tem tanto tema bom para a gente conversar, tá? Agora eu vou jantar com minha família, vou jantar com meus filhos. E aí, se der no final da noite, eu entro por aqui. Um beijo. Ó, se tiver alguém que não segue meu Instagram, siga o meu Instagram, tá certo? Pedro Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3. E quem quiser estudar constitucional e tributário de graça no Instagram, @euamotributário, @euamoconstitucional. Então entrem lá no @euamotributário, @euamoconstitucional, @Pedro Barreto, Portal F3. Beijo!